joguei e finalizei Donkey Kong Country Returns em HD para o Nintendo Switch, galera. Estou aqui com a minha análise para dizer para vocês tudo o que eu achei do jogo. Vale ou não vale a pena aí o preço cheio cobrado? Tem conteúdo ou não tem que justifica? O remaster tá bom ou tá ruim? Bora tirar todas essas dúvidas nessa análise aqui agora. Simbora. Play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileiro. Aqui quem fala com vocês é o Diego. Estou de volta aqui para mais uma análise, dessa vez com Donkey Kong Country Returns em HD. Inicialmente gostaria de agradecer a Nintendo Brasil por ter concedido o jogo aqui em sua data de lançamento para que a gente fizesse cobertura aqui no canal. Já fiz um vídeo de comparativo gráfico entre a versão do Wii e a versão do Nintendo Switch. Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aqui nos cards ou na aba vídeo do canal. E agora eu tô trazendo mais uma parte dessa cobertura, que é a minha análise após finalizar o jogo. Donkey Kong Country Returns em HD foi lançado exclusivamente para o Nintendo Switch no dia 16 de janeiro de 2025. Ele ocupa 8.3 GB no espaço interno do seu Nintendo Switch. Ele veio custando R$ 299 em formato digital e não está em português do Brasil, nem de Portugal, nenhum português, beleza? Galera, antes de tudo, eu já havia jogado Donkey Kong Country Returns, a sua versão original de Nintendo Wii. Eu joguei junto com a minha esposa, ele completamente em co-op. E foi uma experiência bem interessante, bem divertida, lá mais de 10 anos atrás. Dessa vez, na versão do Nintendo Switch, eu joguei ele completamente sozinho, não joguei co-op com ela. E por mais que eu já tivesse zerado esse jogo, eu queria jogar tudo de novo para poder sentir como estava a versão do Nintendo Switch. Então por isso, galera, eu vou dividir essa análise em duas partes. A primeira, eu vou falar do jogo em si, como o jogo é, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, como o jogo está hoje em dia, já que é um jogo de mais de 10 anos atrás, se ele tá atual, se ele não tá. E aí a segunda parte vai ser referente a especificamente a versão do Nintendo Switch, se a remasterização tá boa, se não tá, resolução, taxa de quadro, o que veio de adicional, o que deveria ter vindo e não veio. Então essa análise vai estar dividida nessas duas partes, beleza? E você consegue ver toda a sessão aqui na timeline, que eu vou deixar tudo separadinho, bonitinho. Então bora começar falando do jogo em si, mais especificamente na parte da história do jogo. Uma grande erupção aconteceu no vulcão da Floresta Kong, e criaturas misteriosas chamadas de Tics, integrantes da tribo Tic Tac, saíram da lava e começaram a tocar uma música que hipnotizaram os animais da floresta. Uma vez hipnotizados, os animais começaram a roubar o estoque de bananas de Donkey Kong e de Diddy Kong. Ao perceber o ocorrido, os protagonistas ficaram espantados e de repente apareceu um desses Tic na frente do Donkey Kong e tentou hipnotizar um gurilão. Imunes aos poderes da dominação da tribo Tic Tac, o gurilão desceu o supapo no inimigo, no Tic, e a aventura começa com Donkey Kong e Diddy Kong em busca das bananas roubadas. É uma história suficiente para poder começar um jogo que tem 200% do seu foco no gameplay, né? Falando nisso, bora falar do gameplay do jogo. Como é que funciona a jogabilidade? Bom, basicamente, só existem dois personagens jogáveis nesse jogo. É o Donkey Kong e o Diddy Kong. Quando você está jogando sozinho, o famoso single player, você ou joga com o Donkey Kong separado, ou você joga com o Diddy montado nas costas do Donkey Kong. Quando você joga co-op, e aqui abre um parêntese, o co-op é só local, não tem funcionalidade de co-op online, né? Não dá para jogar dois jogadores online, só sentadinho no mesmo sofá, todo mundo junto. E claro, dá pra dividir o Joy-Con, não precisa ter controle adicional pra poder jogar não, tá? Quando tá jogando em dois jogadores, um controla o Donkey Kong e outro controla o Diddy Kong. Na minha visão e percepção, experiência de ter jogado as duas formas, é a maneira mais legal e divertida de jogar o jogo. Porque aí você vai estar controlando personagens, cada um tem sua característica diferente. Por quê? O Donkey Kong, ele é mais pesado, ele é mais forte. Então quem jogar com o Donkey Kong precisa ter um pouco mais de habilidade, porque os desafios de plataformas vão ser um pouco mais complexos. Já o Diddy Kong, ele é bem mais leve, não é tão forte quanto o Donkey Kong. Ele tem uma mochila com um jatinho que quando ele pula, ele consegue dar uma planadinha, ou seja, ele vai mais longe, tem mais controle de pulo. E ele, no geral, é mais ágil. Comandos que ambos os Kongs compartilham. Eles pulam, eles rolam, eles agarram em algumas coisas, como cipó, por exemplo. Eles assopram, tem comandos de assoprar para você fazer algumas coisas específicas no jogo. O Donkey Kong dá tapão no chão para poder derrubar inimigos perto ou então fazer alguns comandos. Já o Diddy Kong, ele dá uns pisada no chão e ele tem uma pistolinha de madeira que atira banana.
ou seja, ele consegue atacar à distância, é mais fraco, mas ele consegue atacar à distância alguns inimigos. Quando o Diddy está na costa do Donkey Kong, aí os comandos eles viram todos iguais o do Donkey Kong, o peso do personagem, o tapão no chão. A única coisa que diferencia é que o Donkey Kong ganha aquele controle maior de voo, né, aquela planada com a mochilinha do Diddy Kong. É o único diferencial. E é dessa forma que você joga o single player o tempo todo, tá? Quando você tá jogando em co-op, você também consegue fazer com que o Diddy suba nas costas do Donkey Kong para passar de algum determinado momento ali, caso você queira passar todo mundo junto. E aí vira igual como se fosse jogando com uma pessoa só, single player, na questão do comando. E aí toda essa complexidade de cada Kong, dos comandos que eu falei aqui, ela vai sendo aplicada nas fases de cada mundo que você passa. Cada mundo tem uma temática, então tem o mundo da floresta, tem o mundo da praia, tem o mundo da fábrica, tem da caverna, tem do vulcão. São no total 9 mundos, sendo 8 padrão, mais um secreto que você libera no final do jogo. E cada fase, cara, ele tem um desenho assim maravilhoso. O level design desse jogo é absurdamente bom, assim como a jogabilidade dele também. É muito fluida, muito responsiva e precisa. E ficou melhor do que a versão original do Wii. Já que no Wii a gente precisava usar o remote de ladinho, que é menos confortável, e alguns comandos como rolar com o Kong, ou então assoprar, você precisava chacoalhar o remote, e às vezes tornava a jogabilidade um pouco mais difícil pela essa movimentação. A adaptação de controles tradicionais fez com que o jogo ficasse, entre aspas, mais fácil. Você tem um domínio melhor da jogabilidade, da precisão dos seus comandos. Isso é um ponto positivo. As fases tradicionais da trilogia de Super Nintendo está de volta, como por exemplo, as fases do carrinho de mina, né? Tem essas fases tradicionais. Além disso, animais. Temos o Rambi de volta, que é o rinoceronte, então tem várias fases aí, ficar montado no Rambi, passar pela fase quase que inteira, tão grande parte dela. Porém, só tem esse animal amigo que é o Rambi, não tem mais nenhum outro animal amigo. Até tem o papagaio, mas o papagaio ele é como se fosse um item para poder te ajudar a achar coisas escondidas, mas de montaria não tem nenhum outro animal além do Rambi. Outra coisa que falta, que tem na trilogia clássica do Super Nintendo e também no Tropical Freeze, são fases aquáticas. Não tem nenhuma fase aquática nesse jogo. Você caiu na água em qualquer parte do jogo, é morte, morreu. Perde uma vida e continua o jogo. Porém, em compensação, tem um estilo de fase diferenciado, que é o de foguetinho. Você sobe num barril, né, que é em formato de foguete, e vai navegando na fase como se fosse um shoot 'em up, só que você não atira, né? Como se fosse um jogo de navinha sem atirar. Você tem que desviar dos obstáculos e tal. É bem divertido, bem legal, é uma das fases favoritas minhas desse jogo. Então assim, no gameplay, na qualidade, na diversidade de gameplay, esse jogo é um show. Embora falte coisas que a galera que é mais vidrada nos clássicos antigos vai certamente sentir falta. Mas no geral é um jogo que a jogabilidade chama muita atenção e eu ouso dizer que a jogabilidade dele é melhor do que a dos clássicos, tá? No geral, ele pode não ser um jogo melhor do que Donkey Kong Country 2 ou 3, por exemplo. Mas em termos de estar atualizado pro dia de hoje e de complexidade de níveis, fases bônus, diversão, fator novidade a cada mundo, já que cada mundo tem uma temática que muda a jogabilidade, pra mim esse jogo ele supera sim a trilogia dos clássicos, em alguns pontos específicos. No geral, num todo, e ainda colocando um pouquinho da nostalgia, né, não acho que supera não. Um ponto muito forte desse jogo também são as lutas contra chefes, elas são muito divertidas, os chefes são bem diferentes, embora tenha um ali que repita, mas são bem interessantes e criativos também, né, a forma de passar deles, como é que é a sequência de movimentos que você tem que decorar. Bem legal mesmo luta contra chefes. Partindo aqui para a parte de conteúdo do jogo, é muito importante porque a gente tá falando de uma remasterização, né? Ele carrega 9 mundos, como eu falei pra vocês, 8 tradicionais mais um secreto que você libera no final do jogo. Ele tem 80 fases, incluindo as fases extras que foram criadas para a versão do Nintendo 3DS. De adicional, foi colocado um novo modo de jogo, que é o modo moderno, que é um modo que adiciona mais coraçãozinho nos seus Kongs, né? Pra você tomar mais dano antes de morrer de fato. E além disso, tem alguns itens adicionais na vendinha do Cranky Kong que vai facilitar mais ainda a aventura. Então, o Modern Mode é como se fosse o Funky Mode do Donkey Kong Tropical Freeze, que é o modo mais fácil, que facilita a jogatina. Só que em vez de colocar um personagem novo, como eles fizeram em Tropical Freeze, eles colocaram um modo novo, que dá mais facilidade por intermédio de item e de mais coração. Complicado, né?
porque assim, um personagem novo é muito mais legal, porque a jogabilidade muda. Um modo novo legal, qualidade de vida, adaptação pra galera que não consegue jogar esse jogo, já que ele é bem difícil, né? E esse é um dos pontos que eu vou falar aqui. Mas eu acho que é pouco pra questão de ser um jogo remasterizado, vindo em preço cheio. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Continuando aqui no conteúdo, pra quem gosta de colecionismo, né? Tem as tradicionais letras Kong espalhadas nas fases pra você coletar. Lembrando que elas são responsáveis por liberar uma fase extra de cada mundo. E no final da sua jogatina, quando você passar pelos 8 mundos, você coletou todas as letras Kongs e passou por todas as fases que elas liberaram, você vai liberar um mundo extra, tá? Isso não é spoiler pra ninguém, isso aí, esse jogo tem mais de 10 anos, é assim que funciona o Tropical Freeze. Então assim, eu acho interessante pegar essas letras, habilitar esse mundo, porque esse mundo, ele é muito difícil, muito desafiador, e eu adoro esse mundo extra, tanto desse jogo quanto do Tropical Freeze, tá? Nesse save que eu tô fazendo esse review aqui, eu não joguei esse mundo ainda, eu liberei ele, porque a minha jogatina toda que eu fiz pra poder fazer essa review, eu peguei todas as letras Kong de todas as fases, passei por todas as fases especiais que abriram, mas o mundo eu ainda não joguei, nessa versão do Switch. Na versão do Wii, eu tinha jogado, zerado, passado junto com a minha esposa, como eu falei, tá? Então assim, eu recomendo, joguem e pega todas as letras Kongs, que faz diferença, porque é muito legal a fase extra que habilita e também o mundo extra, tá? E aí meu tempo de jogatina foi pouco mais de 10 horas, todas as fases, pegando todas as letras Kongs, incluindo as fases especiais. Com mais um mundo especial, talvez eu leve mais 1 hora, 2 horas, né? Só que não é só isso que tem pra poder pegar no jogo. O jogo tem umas peças de quebra-cabeça escondidas. Às vezes são 5 numa fase, às vezes são 7, às vezes são 9, são bastante peças. E é bem desafiador pegar essas peças, tá, galera? Eu não pego porque eu acho que não vale a pena pelo que ele oferece. Quando você pega essas peças, completa elas, você vai no modo galeria do jogo e vai ver, assim, uns dioramas, você vai ver umas imagens, assim, pra mim eu não me interesso muito nisso. Eu acho mais legal pegar as letras Kongs pra poder jogar as fases adicionais que adiciona no jogo, eu acho mais interessante. Mas se você é colecionista, tem muita coisa pra fazer, e quanto mais você pega coisa, se você jogar só pra poder passar as fases, a dificuldade é uma, que já é elevada, tá? A dificuldade é bem progressiva, e ela é bem mais alta do que os jogos de mercado, como por exemplo, Super Mario Bros. Wonder. Esse jogo é muito mais difícil do que Super Mario Bros. Wonder, por exemplo. E aí se você decide pegar as letras Ks e também as peças de quebra-cabeça, aí o jogo fica insano, mas muito difícil mesmo, tá? E vai da sua escolha. Talvez se você quiser fazer 100%, bota lá o Modern Mode pra poder te facilitar. E tem um outro modo, que é o modo de speedrun, né? Que é o modo de contra o tempo, contra o relógio. Cada fase tem lá um rankingzinho, né? Que vai ser bronze, prata e ouro. Se você quiser se desafiar, passar a fase mais rápido possível, também tem essa opção do jogo. Então assim, se tratando de conteúdo, o jogo tem bastante coisa que vai te agarrar aí entre 10 a 20, 25, talvez 30 horas de jogo, se você quiser fazer 100%, 200%, 300%. Mas esse conteúdo é praticamente quase tudo do jogo original ou do 3DS. E agora, galera, saindo da parte de falar do jogo em si, bora falar da versão do Nintendo Switch, a remasterização, tá? Então a gente vai falar aqui de gráficos e performance. Basicamente, o jogo ele foi remasterizado, então você vai perceber que tudo ali tá diferente, a resolução tá no talo, 1080p na dock, 720p no portátil, o jogo almeja 60 fps, 64 por segundo o tempo inteiro, e ele consegue entregar isso praticamente o tempo inteiro. Você não percebe queda de FPS, tem muito de vez em quando, mas não é a queda brusca, tá? Então assim, é quase que imperceptível, e visualmente o jogo tá muito bonito, ele realmente tá bem bonito. Teve textura que foi refeita, textura que foi melhorada. Temos uma diferença artisticamente do original. As cores estão mais vivas, né? Tá mais vibrante. Em algumas partes tá mais quente do que fria comparado com a versão original do Wii. Porém, tem alguns efeitos que no Wii tinha que nessa versão não tem, tá? Alguns efeitos de sombreamento, de iluminação, de ficar embaçado ao longe, alguns projéteis, até mesmo o Donkey Kong e o Diddy Kong, a parte de pelo dele, de coloração deles também mudou, tá? Eu não vou tocar muito nesse ponto, porque eu fiz um vídeo especificamente disso, já tá nos cards, dá uma olhada, caso você queira ver. É um vídeo de 13 minutos só fazendo essa comparação, tá? Mas assim, no decorrer da jogatina, conforme você vai jogando, porque o jogo é muito frenético, então você não percebe esse tipo de coisa, você vai perceber realmente quando você bota do lado a lado, assim, né? E você vai perceber
que é diferente. Talvez você já tendo jogado a versão de Wii 3DS, quando você for jogar, você fala assim, pô, tem uma coisa estranha aqui. Mas você não vai conseguir identificar de cara o que é, tá? Mas no geral, eu acho uma remasterização muito bem feita, muito capacitada. Quem fez essa remasterização não foi a Retro Studios, tá? Que é a desenvolvedora original do jogo, foi a Forever Entertainment, né? É a mesma empresa que trouxe o remake de The House of the Dead, de Panzer Dragoon, de Front Mission. Então assim, não é uma empresa muito grande que fez trabalhos gigantescos. Esse jogo aqui, esse trabalho foi o maior dela no Nintendo Switch. E eu acho que ela fez bem. Não é uma remasterização top das tops, mas também não é ruim não. Ela tá boa, ela cumpre o que ela promete. Até porque é uma entrada de um jogo que nunca teve em HD. O Wii é 480p e 3DS, sei lá, 240p. Então assim, é a primeira entrada em HD desse jogo pra galera conseguir jogar ele de forma atual. Ninguém tem uma TV de tubo pra poder ligar o Wii, né? O 3DS é uma tela pequenininha, uma resolução muito baixa. Então assim, é a melhor forma de você jogar hoje Donkey Kong Country Returns é essa versão do Nintendo Switch. Isso é indiscutível, tá? Realmente, ela tá muito boa, muito bonita, principalmente em tela OLED, seja na sua TV OLED ou no Switch OLED. Fica lindo, lindo mesmo, assim. E aí, galera, falando já as duas partes do jogo em si e da versão do Nintendo Switch, deixa eu passar aqui para a conclusão dessa análise. Donkey Kong Country Returns em HD continua sendo um jogo muito bom de plataforma, muito divertido, muito desafiador e muito diverso. Você não vai se sentir enjoado, porque cada mundo, cada fase te entrega alguma coisa nova, um desafio novo, uma forma diferente de você usar ali as ações dos dois Kongs, tá? As fases bônus são divertidas, as fases diferentes de carrinho, de foguete, com Rambi, são divertidas também, os chefes são muito legais de passar, é ainda um jogo atual. Só que faltam coisas. Tem uma coisa nesse jogo, no Tropical Freeze, que me irrita, que é o seguinte, é você não poder jogar sozinho com os Kongs separados, igual é na trilogia do Super Nintendo, sabe? Às vezes eu quero jogar só com Donkey Kong ou só com o Diddy, eu não quero que o Diddy fique nas costas do Donkey Kong o tempo todo, eu queria jogar separado, e não dá, só dá pra jogar assim em co-op. No Tropical Freeze até dá, depois que você zera o jogo, eles abrem esse modo, pra você jogar sozinho com cada Kong, mas eu acho que deveria ser de padrão isso. Nesse jogo não tem fase aquática, que no Tropical Freeze tem, nesse jogo só tem Donkey Kong e o Diddy Kong, no Tropical Freeze tem a Dixie, tem o Crank e tem o Funk, que é o modo novo, mais fácil para você conseguir jogar mais tranquilo. Então assim, quando você pega o Returns em HD, é um jogo muito bom, super recomendo para quem gosta de jogo de plataforma, desafiador, mas na mesma plataforma, no mesmo console, tem o Tropical Freeze que é muito melhor. E é o mesmo estilo de jogo, saca? É mesmo estilo, é a mesma coisa, só que com fases novas e tal, personagens novos, né? Mais ambientes, né? Mais jogabilidade, cada Kong tem um efeito, né? Quando você coloca a Dixie nas costas do Donkey Kong, ela vai dar uma paradinha pro alto, o Crank vai com a bengalinha, dentro d'água, que não tem fase d'água no Returns, no Tropical Freeze. Cada Kong ali que tá nas costas do Donkey Kong faz um efeito diferente, e esse efeito diferente, às vezes você precisa dele poder achar uma passagem secreta, um lugar escondido, então assim, o Tropical Freeze é muito mais jogo do que o Returns, embora o Returns seja muito bom. E não dá pra deixar de comparar, principalmente porque os jogos têm o mesmo preço. Returns em HD é R$2,99, Tropical Freeze é R$2,99. Então quando você bota um do lado do outro, cara, Tropical Freeze vale muito mais a pena. E por mais que ele seja um port também de um jogo do Wii U, ele é melhor, ele é mais completo e trouxe um diferencial, que é o Funky Kong, que é um personagem a mais, um modo a mais, que eu ainda acho que foi pouco, né? Mas é um jogo que agrada mais. Então assim, se você não jogou nenhum Donkey Kong, eu aconselho Tropical Freeze. Se você já jogou Tropical Freeze e tem vontade de jogar um outro Donkey Kong, esse é muito bom, mas saiba que ele não é tão bom quanto Tropical Freeze, mas ele continua sendo um jogo muito bom. E aí entra o fato de não estar em português pra gente aqui do Brasil. Eu sei que o jogo não tem muito texto, tá? Então assim, não atrapalha muito você não ter ali em português pra poder entender o jogo, jogar. Só que galera, 2025, né? Tá na hora da Nintendo trazer todos os jogos em português pra gente. E aí, quando você pega um relançamento do relançamento do relançamento, né? Quer dizer, é o terceiro lançamento desse jogo, com pouca adição de conteúdo a mais, cobrando o mesmo preço, R$2,99 de um jogo novo, não vir em português, fica mais salgado pra gente aqui do Brasil no final das contas. Então assim, depois de falar tudo isso, né, de falar o que eu acho do jogo, né, até mesmo os pontos positivos e negativos misturados aqui nessa conclusão, a nota que eu dou pra esse jogo é 70. Eu poderia até dar nota maior, tá galera? Eu poderia estar entre 75 e 80, mas como a gente tem o Tropical Freeze, que pra mim é excelência, 92 eu daria pro Tropical Freeze, 90 não tem review aqui no canal. E como esse jogo não tá em português, veio pouco conteúdo, né, e assim,
o preço dele, eu baixei essa nota para 70 porque realmente é um jogo muito bom. Você não vai se arrepender de jogar se você gosta desse tipo de jogo. Só que tem coisa muito melhor na plataforma, que é o Tropical Freeze. Então não dá para nivelar os dois no mesmo nível, tá ligado? E eu tive que jogar esse para baixo. E aí jogando esse para baixo, a nota que eu acho justa dar para ele pela remasterização, pelo conteúdo, de como o jogo é em si, é uma nota 70. Então é isso, galera. Essa foi minha análise de Donkey Kong Country Returns em HD para o Nintendo Switch. Espero que vocês tenham curtido, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilhe com outras pessoas nas redes sociais para eles ficarem sabendo dessa análise também, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!